acho bem importante a gente tocar num ponto que são as nomenclaturas que tem de divisões, né? Que muita gente acredita que existe sim essa divisão teórica e muitas pessoas dizem que na prática isso não existe e que isso mais prejudica o setor do que ajuda a gente a se vender para o nosso cliente, né? Como nós temos uma profissão nova no mercado, as pessoas têm dificuldade de compreender o que é um cerimonialista. Então, o cerimonialista, ele deveria cuidar da parte do cerimonial de cada evento. Então, casamento, eventos governamentais, normalmente possuem um protocolo a ser seguido. Então, esse profissional cuidaria desta parte. Daí a gente tem, então, os que são denominados organizadores de eventos, que eles contratam os fornecedores e organizam tudo no dia para que tudo aconteça como deve acontecer. E tem os assessores de eventos, que fazem as indicações desses fornecedores, mas não contratam diretamente, fazem o acompanhamento com o cliente no local e nas visitas e também faz o cronograma e planejamento. No final das contas, no frigir dos ovos, o cliente ele vai acabar contratando um cerimonialista, que é um termo mais comum, que as pessoas já têm mais conhecimento, já estão mais acostumadas a contratar, a saber o que é. E esse cerimonialista vai acabar, assim, executando um serviço de um organizador de evento ou um assessor de evento. Então, essa parte teórica, digamos assim, não é executada no dia a dia. Tudo depende do que o meu evento social vai me demandar. Se o meu evento social for um casamento, vai ter a parte do cerimonial que eu vou ter que aprender e vou ter que fazer, porque a minha cliente não vai contratar uma pessoa somente para cuidar desta parte, né? Então, é bem importante, quando as pessoas querem entrar neste ramo, entender o que elas têm condições de ofertar de serviço. E quem quer contratar um evento, uma pessoa que trabalha com eventos, entender o que ela precisa daquela pessoa. Eu vou fazer um casamento, então eu preciso de uma cerimonialista que vai fazer o meu cerimonial na hora da igreja, mais toda a minha produção de evento da festa. Mesma coisa com o aniversário de 1 aninho dos filhos. Quando se fala em eventos corporativos, normalmente o termo mais comum e mais conhecido são produtores de eventos ou organizadores de eventos. Quando a pessoa quer iniciar no mercado de eventos, eu sempre aconselho buscar referências, tentar ir a cursos com produtores ou cerimonialistas de eventos, que ali eles não vão te indicar livros que tenha como se faz um evento, né? Porque é bem difícil achar livros na nossa área, mas eles vão te dar a experiência que eles tiveram e isso com certeza é a melhor base que alguém pode te dar. Porque elas vão te dizer como eles acertaram e como eles erraram. E garanto que quando tu fores fazer realmente o teu evento, tu vai lembrar deles falando, porque hoje eu faço meu MBA, onde eu tenho aula com grandes cerimonialistas, grandes produtores de eventos, grandes pessoas que produzem cenografias de eventos, e onde o que eles me falam é basicamente a experiência deles no mercado. O que eles executaram durante esses 30, 20 anos de carreira que eles têm, que deu certo, e o que eles executaram que não deu certo, que é para abrir os nossos olhos. E, obviamente, quando eu vou fazer o meu evento, eu lembro das dicas que eles nos deram. O mercado, hoje em dia, tem dado mais valor a quem está se especializando, quem busca cursos, porque antigamente não existia isso, tu tinha que ter experiência na área, não importava se tu tinha técnico ou etc. E hoje em dia já mudou um pouco isso, as pessoas olham com outros olhos para quem sim está se especializando. Claro que normalmente quando tu vai contratar um assistente, enfim, se pede que tenha alguma experiência. Mas quando é estagiário, eles têm aberto mais as portas para ajudar aquela pessoa a entrar no mercado e aprender. Então, eu sempre indico para quem quer iniciar na carreira de eventos, avaliar o mercado onde ela quer atuar, se ela quer atuar no lado corporativo ou no lado de eventos sociais, meter a cara, pedir para fazer eventos, mesmo não sendo remunerado, porque isso sim te dá uma base, uma experiência. Buscar esses cursos, que é um investimento, eu faço isso e vou seguir fazendo sempre, eu acho, na minha vida, eu sei que é um investimento, mas é algo
porque vem um retorno a longo prazo, né? Que a gente tem que sempre lembrar disso. Toda vez que tu faz esses cursos em outros estados, tu acaba conhecendo outras pessoas, tu acaba conhecendo profissionais que estão atuando no mercado há muito tempo. Normalmente esses profissionais, eles dão abertura para te estagiar em eventos que eles estão executando, obviamente não é remunerado, mas tu vê tudo que ele está te dizendo no teórico, ele colocando em prática, e tu vê que realmente aquilo que ele criou, né, porque muitos deles atuam no mercado há 30 anos, né, então eles realmente criaram alguns processos e algumas maneiras de executar, e tu vê ele colocando em prática, o que é muito válido, porque tu consegue traduzir para a tua realidade sem nenhum problema, porque são coisas simples. E além disso, conhecendo outras pessoas de outros estados, ou até mesmo da própria cidade, isso te dá uma base de contatos muito grande. Então, possivelmente, algumas pessoas vão te contratar para ir para trabalhar em outros estados, ou vice-versa. Tu um dia vai precisar contratar alguém e tu vai lembrar daquela pessoa que tu conheceu no curso, que vocês fizeram algum trabalho, alguma mecânica junto, tu achou que ela rende como um profissional e tu vai acabar contratando. Então, o networking em todas as profissões é importante, mas obviamente na nossa, em eventos, é primordial, assim, não tem como tu não se livrar, se tu não fizer networking, não fizer o marketing pessoal, tem que postar, não adianta. Por mais que as pessoas tendem a fugir disso, porque às vezes é meio cansativo e é uma exposição, infelizmente, se as pessoas não veem o teu trabalho, elas não sabem que tu executa eventos, elas não sabem da qualidade dos teus eventos, elas possivelmente já não vão nem cogitar orçar o trabalho contigo. Então, o networking é super, ultra primordial trabalhar na nossa área. Sempre também entender que evento, ele não é somente aquele momento bacana onde o evento está acontecendo e que está tudo lindo, maravilhoso, né? Porque as pessoas têm a grande utopia de achar que o evento é aquilo ali e esquecem que tem todo um planejamento antes, que tem a montagem e que tu, como produtor e organizador de evento, aquele momento não é um momento de lazer para ti, é um momento de lazer para os teus clientes e para quem está ali naquele momento. Mas para ti especificamente é um trabalho, então obviamente tu vai circular pelo evento, não vai fazer cara de assustado quando acontecer algum problema, vai estar, né, impecável, arrumada ou arrumado. Tu deve estar atento a todos os pontos, né, que você contratou e que o teu cliente quer que tudo saia impecável. E fora, depois disso, depois que normalmente todo mundo vai embora, tu tem que fazer a desmontagem. Então, realmente, eventos é uma carreira que é uma dedicação muito grande, né, primeiro porque tem eventos que caem à noite, tem eventos que caem no final de semana, tem eventos que caem em feriado, no aniversário do pai, no teu aniversário. E tu não pode simplesmente virar as costas e dizer que não vai trabalhar naquele dia. Então, tem que entender que eventos é sim muito legal, é uma área que eu sou apaixonada, adoro quando as pessoas me dizem que querem entrar na área, eu acho maravilhoso. Só que eu digo, não se iluda, porque não é só o glamour que as pessoas veem na hora da execução do evento. Tem muita relação antes, durante e depois. Então é ame ou deixe, sabe? Não tem muita dúvida. Bom, para contratação desses profissionais de eventos, a gente tem uma variação no mercado do que é aplicado. A gente tem as pessoas que cobram uma porcentagem em cima do orçamento final do cliente, e tem quem goste de cobre um valor fechado para o serviço que vai entregar, né? Eu particularmente, né, obviamente isso tá aberto, as pessoas executam como elas bem gostariam, mas eu particularmente gosto de cobrar um valor fechado e especificar os serviços que eu entrego. Porque já vi muito, infelizmente ainda é uma prática do mercado, organizadores que tendem a empurrar mais itens no orçamento
para assim aumentar a verba que ele vai receber, já que ele recebe uma porcentagem em cima do orçamento final. Então, por eu não gostar dessa prática e por eu achar que o cliente ele tem que ter 5 itens básicos que não podem faltar no evento dele, sempre tem que ser listados. E após isso, se ele ainda tem orçamento, se ele ainda quer investir no evento, as perfumarias, né? Segundo, tem uma grande professora minha, que é a Cláudia Matarazzo, ela sempre fala que se não agrega beleza, emoção, é frescura. E de fato é. É frescura, teu orçamento vai aumentar, talvez tu não precisaria fazer com que o teu cliente gastasse aquele valor, mas para quem ganha porcentagem em cima de orçamento, se torna atrativo, né? Outra questão também que eu acho bem importante é que os clientes que contratam os nossos serviços, é sempre bom pedir mais de um orçamento para o organizador de evento, porque como a gente tem poucos ainda grandes organizadores de eventos no mercado, existe uma prática de eu ter os meus fornecedores. Então eu indico os fornecedores que tu tens que contratar. E nisso, por eu estar indicando esses fornecedores, além de eu ganhar um valor em cima do orçamento final, eu ganho em cima de cada fornecedor uma porcentagem pela indicação. Então, se acaba se tornando um núcleo muito difícil para entrar novos fornecedores, para fazer executar novos eventos diferentes. Então, eu indico sempre para os meus clientes que não precisam me contratar especificamente, sempre olhar esse ponto, né? Ficar de olho aberto, porque é sempre importante, porque é bom para o mercado se reinventar, a gente ter os clientes mais atentos também. É bem importante que o profissional de eventos ele saiba que problemas na nossa área sempre vai acontecer, indiferente do planejamento que tu tenhas. Tem problemas que tu não tem como prever, como por exemplo, eu executei um evento agora, semanas passadas, no qual o meu DJ, liguei 2 horas antes para o meu DJ, pedindo para ele estar 40 minutos antes do evento para a gente repassar algumas informações. E ele demorou para chegar, ele se atrasou 20 minutos. Só que no mesmo momento do evento, caiu o mundo em Porto Alegre e era bem no momento de saída do trabalho, entre 18 e 19 horas. Então, o trânsito realmente fica impossível, né? Só que ele, que tinha saído 2 horas antes do trabalho, teoricamente era para chegar no horário. Então, eu não tinha como prever que ele chegaria super atrasado. Eu já estava ligando para ele, já estava dizendo, me ensina a ser DJ aqui, que eu vou dar um jeito. Mas é uma coisa que no meu planejamento, tudo estava correndo super bem. Mas isso não impactou no meu cliente final. Meus clientes nem perceberam que eles chegaram e não tinha música ambiente, porque já tinha bastante gente, então já tinha aquele murmurinho de pessoas. E isso não impactou para o meu evento não ser um sucesso, né? Porque às vezes as pessoas acham, e a maioria dos profissionais, isso a gente aprende na pele, porque eu também no início da minha carreira, qualquer problema, já achava que o meu evento já não era um sucesso, já não tinha sido bom. Mas aprendi no momento, com o passar do tempo e tomando na cabeça, que não, problemas sempre vão existir, que tu como profissional tu tem que aprender com eles e lembrar de não focar no problema e sim na solução. Então tu tem que olhar o problema e logo pensar na solução, porque quem sabe de tudo, absolutamente tudo do evento é quem está organizando. O teu cliente talvez saiba da grande maioria dos itens, mas ele na hora, ele está recepcionando, ele está prestando atenção em outras coisas que não são as coisas de produção, que essa é a tua função. Então, tu nunca vai chegar para o cliente somente com o problema, tu deve chegar com a solução já, dizer, tá aqui o problema, mas eu já solucionei, foi dessa maneira. É bem importante para avaliar isso depois, se o evento foi sucesso. Então eu sempre penso, meus clientes saíram a grande maioria satisfeito? Sim. Teve esses problemas? Temos que sempre reavaliar, pensar nos problemas para não acontecer nos próximos eventos, né? Como dica para evitar problemas, né? Porque
como eu disse, tem problemas que vão fugir de todo o planejamento. É bem importante um briefing bem completo do cliente. Não importa se tu já fez eventos com aquele cliente. O cliente muda, né? As pessoas mudam de gosto, mudam de comportamento. Então é bem importante que tu sempre refaça esse briefing de forma bem completa. Se tu vai contratar um local, tu tens que pegar todas as documentações desse local, ver se tem PPCI, se precisa de bombeiros para fazer o acompanhamento no dia, se precisa de contratação a mais de segurança ou se o local já está prevendo. A gente precisa contratar SAMU, né? Dependendo do volume de pessoas que tu vai ter no teu evento, tu vai ter que contratar SAMU. Se tu vai ter atividades físicas, é sempre importante colocar, sim, uma ambulância para qualquer eventualidade. Eu não tive nenhum caso que necessitasse, mas eu coloquei por precaução mesmo, porque tu nunca sabe quando algum problema que venha acontecer. Outras questões importantes, assim, de dicas. Nos eventos sociais a gente tinha, né, o costume de colocar kit de banheiro com alguns remédios, tipo Dórico, paracetamol, enfim, Dramin, né, quando a pessoa se sente mal, Engove, essas coisas. Hoje em dia é proibido a gente disponibilizar remédios. Tem cerimonialistas que aconselham a pessoa que está organizando o evento ter uma maleta do cerimonialista, onde ali vai ter vários itens que podem ajudar, né? Tipo, coisas para costura, que sempre tem uma pessoa que dá aquela descosturada na última hora, aquele imprevisto que é horrível. Tesoura, cola quente, e daí ali ter alguns remédios pontuais e ter impresso um termo de autorização que alguém assine, ou a pessoa que vai tomar, ou algum responsável, se responsabilizando por qualquer alergia ou qualquer coisa que a pessoa se passe mal ali naquele momento por causa do remédio. Então, tira das costas do produtor e do cliente que está oferecendo o evento a responsabilidade daquela pessoa. Outra coisa bem legal e bem importante que eu aprendi ouvindo as experiências dos meus professores em São Paulo é a questão da bebida alcoólica. Principalmente em eventos sociais, a gente acaba tendo uma variedade muito grande de bebida. Então, tu tem uísque, tu tem cerveja, tu tem chopp, tu tem vinho, tu tem espumante. E assim, ninguém toma tudo isso. E isso é um grande problema. Isso pode gerar, na verdade, um grande problema para quem está organizando o evento, porque as pessoas, quando ficam bêbadas, elas não têm controle sobre as suas atitudes. E por mais que os teus clientes digam, mas eu conheço, é meu amigo de muito tempo, não vai acontecer nada, naquela noite pode acontecer tudo que ninguém nunca preveu, nem o teu cliente que conhece há 1000 anos aquela pessoa. Então, a bebida, soube de histórias muito bizarras de casamentos que terminaram, de festas que foram destruídas, que o cliente teve um gasto para produzir a festa e um gasto de extras, né? Porque tudo que tu quebra num evento, tu tem que repor para aquele local. Então, é super aconselhável o cerimonialista, o organizador de evento, explicar isso para o cliente. Olha, tu já está colocando espumante, tu já está colocando chopp, o que teu público, né? O que teus convidados normalmente tomam mais. Vamos colocar isso e tá ótimo. Ninguém vai dizer que não teve bebida alcoólica e tu se resguarda de ter um problema super chato de briga, de mal-entendidos, entre outras coisas, que isso ajuda a tu diminuir esses problemas. Então, acho que o produtor de eventos, a pessoa que trabalha nessa área, tem que entender que os problemas sempre vão existir, indiferente do teu planejamento ser impecável. Tem tempo que muda de última hora, tem fornecedor que do nada te diz que não pode atender o que tu tinha contratado, e tu tem que saber lidar com aquilo naquele momento, sem expor para o teu cliente final. E essas questõezinhas que tu aprende de bebida, de remédios e de documentações,
é importante tu prever no teu planejamento para justamente amenizar esses problemas que podem surgir durante o evento. Outra dica bem importante é que não minta pro teu cliente. Diga que o problema aconteceu e que tu solucionou da melhor maneira que tu achou naquele momento. Talvez depois, passando o evento, tu veja que não foi a melhor maneira. Mas para o momento era a solução que tu tinha disponível. Então, assim, mentir para o cliente é a pior coisa, porque mentira tem perna curta e é fato. Indiferente de onde tu esteja mentindo, uma hora ele vai descobrir, um fornecedor vai dizer, e daí para te remendar é horrível, né? Então é melhor, diz a verdade, diz que tu solucionou assim e ponto final. Uma coisa que eu tinha citado era a questão da bebida. Quando a gente trata de eventos de luxo, eu comentei sobre a questão de chopp, mas o luxo hoje, depois a gente vai entrar um pouco mais profundamente nesse item, ele abriu uma possibilidade de releitura do conceito, né? Então, os grandes banqueteiros do Brasil, inclusive eu tive a oportunidade de ter aula com o Marcelo Sampaio, ele comentou algo que para mim foi imprescindível para a releitura do luxo mesmo, e é o que tem sido executado em grandes eventos de luxo no Brasil. É tu entender a história do teu cliente. Então, se o teu cliente, ele pode sim ter o consumo do luxo, mas ele tem o comportamento de não que não seja luxo, mas de classes sociais mais baixas, digamos assim. Então, ele gosta de tomar cerveja, ele gosta de comer croquete e é isso que ele gosta. Então, esse meu professor disse, tá, mas e por que a gente não vai servir isso num evento dele? Por mais que isso esteja na atmosfera do evento, tu não precisa deixar de agradá-lo e de fazer com que ele tenha total amor por aquele evento, né? Total a cara dele. Então, tu pode, sim, servir de uma maneira diferente. Tudo tem alimentação, tudo é questão do visual, né? Claro que também o gosto, mas o visual é a primeira coisa. Então, tu pode sim servir o croquete, só que de uma maneira mais requintada. Tu pode sim servir o chopp tendo um bar de chopp super estilizado, personalizado, enfim, várias maneiras tu pode fazer isso. Lembrando que sim, é importante cuidar a variedade de bebida alcoólica nos eventos para evitar os problemas que eu citei antes As pessoas que mais consomem luxo hoje são os chineses, tá? Eles, assim como nós, dentro do país deles, eles têm muitas taxas, muito imposto, então realmente eles viajam mais para consumir o luxo. Dentro da região, né, dentro do país, as cidades que mais consomem é Pequim e Xangai. E eles consomem mais para ostentar. Eles querem sim marcas que apareça realmente. Então a bolsa tem que aparecer, a marca, né, luxuosa, carteira. E realmente eles consomem numa proporção muito grande. Tanto que as pessoas vão para os Estados Unidos ou para a Europa e dizem, nossa, mas tem muito chinês. E eles realmente, quando eles viajam, eles tendem a consumir muito produto de luxo para poder levar para o seu país e cidades. Os japoneses, eles consomem luxo, mas é muito mais por um consumo próprio, por uma satisfação própria, assim como os franceses. Claro que os franceses, eles têm um consumo diferente porque eles já nasceram no meio das grandes marcas de luxo, então eles têm uma percepção diferente do que esses outros países. Já os Estados Unidos é onde a gente consegue encontrar o maior número de bilionários, e o segundo país é a China, e eles têm um consumo para ostentar e para distinguir-se de classes, né, sociais mesmo. Então, realmente, colocar uma divisão entre as classes, né. No Brasil, a gente tem o mesmo comportamento de consumo de luxo que os americanos. É, sim, para ostentar e para nos distinguir das classes. E sim, queremos que as marcas apareçam, então ninguém compra nenhum produto no qual ela não possa mostrar que ela tem condições de adquirir aquele produto. Na questão de eventos de luxo, né, os eventos também seguem essa mesma linha de ostentação, mas desde 2015, desde o ano passado, devido à crise econômica e toda a crise política que a gente tem passado, eu tenho escutado de vários profissionais que executam eventos de luxo pelo Brasil, que essa ostentação já não é tão bem vista pelas pessoas, assim, por mais que tu possa, assim, investir,
O ideal é que tu não esfregue tanto na cara das pessoas que têm essa condição e que ou tu compense de alguma maneira. Por exemplo, ano passado eu fiz um estágio num 15 anos do Copacabana Palace, que foi realmente ostentação pura, ostentação do início ao fim. Só que para compensar, essa aniversariante decidiu que ela não queria presentes, ela queria que as pessoas doassem uma quantia que elas pudessem para uma instituição de câncer infantil, de câncer infantil. Então, estava lá na entrada do evento, o pessoal do câncer infantil recebendo, né, nos envelopezinho os valores para doação. Então, ela, teoricamente, ali ela compensou. Fiz um evento de ostentação, onde realmente tinha tudo do melhor do que tu podia imaginar, num dos melhores lugares do país, né, para evento. Ela compensou retribuindo para algumas pessoas necessitadas todo o valor, não todo o valor, mas uma parte do valor investido no aniversário dela. Então, o que os grandes profissionais têm dito é que ainda assim continuam eventos de ostentação. Existe uma mudança do consumo de eventos de luxo. Muitas pessoas têm optado por eventos mais intimistas, tanto que desde o ano passado o mini wedding, que são casamentos mais intimistas para até 80 pessoas, e o Wedding Destination, que são casamentos que não acontecem na cidade do casal, né, onde o casal reside, mas sim em outro local. São eventos que podem sim ser de luxo, porque tu pode ter os melhores produtos, os melhores serviços e pode sim ter um investimento alto. Mas eles são mais intimistas, não são para 200, 300 pessoas. O Wedding Destination pode ser para 200, 300 pessoas, mas é muito mais complexo e não tem se feito porque a logística é muito difícil, né? Tu levar 200 pessoas para outra cidade é bem mais complexo. Então, normalmente um Wedding Destination é um mini wedding junto, sabe? Então, esse consumo tem mudado bastante nesses últimos anos e o faturamento em si de produtos e consumo de luxo no Brasil ele começou a crescer desde 2006 porque a gente começou a ter uma percepção maior desses produtos localmente. Antes a gente saía para consumir fora em outros países. Desde 2006 o brasileiro começou a entender que ele tem acessibilidade para esses produtos e também as marcas começaram a vir para cá porque elas entenderam que é um mercado que está em crescimento e tanto elas se adaptaram, tanto que tem parcela para te comprar uma bolsa de luxo, enfim, foram se adaptando conforme o mercado para poderem também expandir. E no ano passado, apesar da crise, apesar da alta do dólar, isso nos ajudou porque as pessoas não saíram para consumir fora e consumiram dentro do país. Então, desde 2006 para cá não houve queda, sim um crescimento na área de luxo, em eventos, em produtos. Teve um grande crescimento na área de hotelaria, né, em hotéis de luxo, e é interessante avaliar isso para poder ver como o mercado tem se movimentado, qual é o tipo de cliente que tu está lidando, para poder oferecer um evento que case com o estilo de consumo que aquele cliente tem de luxo. Bom, já no Rio Grande do Sul a gente não foge muito do consumo brasileiro, né? Nós temos sim um consumo de luxo localmente, sim, para ostentar, para distinguir classes e também a gente como um todo, né? Isso analisando o mercado tanto mundial quanto nacional e localmente. O luxo, né, o conceito luxo é um produto ou um serviço que seja raro, escasso e seletivo. Com o passar desses anos, ele abriu para essas releituras. Então, existem as pessoas que querem consumir um produto porque ele realmente é único, porque é raro e porque trabalha esses 3 pilares, ou tem pessoas que têm a releitura de que o luxo é ter tempo para aproveitar o seu momento, curtir com a família e etc. Então, o importante quando tu vai trabalhar com eventos de luxo é
entender como esse cliente enxerga o luxo, como ele consome no dia a dia, como é que ele se relaciona com o luxo, né? O seu público. Eu me relaciono de certa maneira com luxo, mas os meus convidados, não, eles se relacionam de outra maneira. E quem está fazendo um evento, ele quer agradar não somente a si mesmo, mas aos seus convidados. Então, tu tem sempre que tentar traduzir de uma maneira que contemple o que o teu cliente enxerga, mas que os convidados que estão ali também vejam o valor daquele luxo, né? É importante entender, para te trabalhar o luxo, que é bom sempre fazer um trabalho de análise de marcas de luxo. Porque o luxo, ele vende uma magia, algo lúdico, algo não real, digamos assim. Então, tu não usa teu lado lógico para comprar um produto de luxo, porque se tu for usar só a parte lógica, tu vai ver que, de repente, em custo-benefício, isso não equivale, né? Não tem sentido. Então, quando tu compra um produto de luxo, tu tá comprando uma crença, tu tá comprando aquilo que foi vendido. Foi vendido que aquele produto, aquele relógio, aquela caneta, aquela bolsa, te traz uma crença de que tu é diferente dos demais, tu é mais importante, não sei, enfim, cada pessoa tem uma tradução daquela mensagem que o luxo traz. Então é bem interessante tu analisar marcas de luxo, porque tu vê que elas não vendem o produto, né? Se tu vê a narrativa de uma comunicação de luxo, tu vê que é algo muito lúdico, é algo mágico, é algo que te envolve de uma maneira que tu tu sente a necessidade de ter aquilo, por mais que aquilo seja extremamente caro. E por mais que não faça sentido, tu não necessita daquilo. Mas a magia, aquela crença que nasce dentro de ti, que é criado pela narrativa, faz com que tu queira aquilo, né? E assim acontece nos eventos de luxo, né? Os grandes eventos de luxo, tu vai ver que sempre tem uma narrativa, tem uma experiência, algo que vai te comover e que vai te marcar para te dizer se aquilo ali vai ficar na tua lembrança ou não. Então, quando tu vem a trabalhar com eventos de luxo, tu tem que ter todas essas percepções, perceber o cliente, perceber a maneira como ele consome, ele enxerga o luxo, perceber como o público que ele vai convidar também consome e enxerga luxo, e como tu vai traduzir isso em todos os itens do evento, desde a decoração, da alimentação, desde a entrega do convite. Tudo tem que estar 100% bem amarrado para que essa história seja realmente bem contada, que essa narrativa te envolva os teus clientes, os teus convidados, para marcá-los. E aí assim a gente consegue traduzir um pouco da questão do luxo, que é muito bem trabalhado por grandes marcas pelo mundo afora. Em termos de cidades no Brasil que mais consomem luxo, a gente tem São Paulo, que é o primeiro, depois temos o Rio, Porto Alegre tem sim o seu consumo de luxo, mas está ainda em desenvolvimento. Como lugares bacanas e que trabalham bem esse conceito de luxo, aqui em Porto Alegre eu poderia citar aqui o próprio local onde a gente está gravando, que é o Le Bistrô. Temos a Casa MTX, que faz grandes eventos de luxo. Temos o Sheraton, a Associação Leopoldina, que são locais que têm já uma cultura, né? Porque o gaúcho também é bem bairrista, né? Então ele tem eles são bem fiéis, por exemplo, ao Sheraton, ao Leopoldina, que são lugares que já existem há mais tempo e que eles sim oferecem um serviço de qualidade muito impecável, o que ajuda a tradução desse luxo que o gaúcho consome localmente. Eu acho bem importante tu participar de eventos de luxo, tentar ter um contato maior, porque daí tu consegue sim entender o que é o luxo e traduzir para a realidade. No Oscar eu consegui ir até a produção um dia antes do evento e conseguir entender o que é uma atmosfera de luxo, que é tudo uma história, um enredo, é realmente uma narrativa que tu cria para envolver aquela pessoa, para que ela realmente se sinta parte de algo a mais e que ela acredite naquilo realmente. Então, o Oscar, e assim como outros
pontos de contato que eu tive em Los Angeles me demonstraram que o luxo vai além da questão de produto e muito além da questão de um serviço de champanhe caro ou de um local super caro, mas sim da atmosfera que tu vai criar para dar a releitura do luxo, né? Então é importante, e todos os meus professores lá em Los Angeles e executam lá, eles falaram da questão da narrativa, da experiência, de tu criar emoção nas pessoas, porque a partir da emoção tu crias um vínculo com aquela pessoa e essa pessoa começa a ter mais fidelidade ao teu produto, ao teu serviço, ao teu momento. Então, se tu não tens um cliente que não tem um budget, não tem um orçamento de luxo, não tem problema. Tu só precisa lembrar que o ponto primordial, a essência do luxo, é a narrativa, é a experiência. E isso, com toda certeza, eu posso falar porque participei de grandes eventos de luxo que tem o todo é isso, é a narrativa e a experiência. Então, para quem quer trabalhar com a área de eventos, não desanime nos primeiros percalços, nos primeiros problemas, nas primeiras dificuldades. Vá, mete a cara, procure, pesquise. Tem muita gente boa no mercado em termos de Brasil. Nós somos referências no mundo em termos de decoração e cenografia. Veja onde essas pessoas estão fazendo cursos, vá atrás, converse, troque informações e experiências e tenha certeza de que o mais importante na área de eventos é tu levar realmente a sério a tua profissão e entender que é lazer para muitos, mas para ti não é. Mas é importante para ti entender o luxo, é tu estudar ele e sim tentar de alguma maneira ter contato. Não precisa consumir, mas tu precisa sim entender como é que esse mercado se comporta para tu atender da melhor maneira possível.